Boa tarde, meu nome é Stephanie, eu curso Pedagogia na UERJ, estou no terceiro período e eu li o livro Pão-se a Vivência, de Conceição Evaristo. Foi uma leitura fácil, eu gostei, foi um livro que me despertou vários sentimentos, acho que eu nunca tive tantos sentimentos lendo um livro quanto foi. Ao mesmo tempo que eu sentia alegria, daqui a pouco eu já estava sentindo raiva em algumas partes e outras uma tristeza profunda. E destacando alguns trechos que foi selecionado, eu vou citar um que eu achei belo, que é esse aqui, ó. E ele que queria tanto ser soldado, mandar, bater, prender, de repente descobria que de nada valia a realização de seus desejos se fossem aqueles os sentidos da sua ação, de sua vida. Eu achei belo porque o irmão de Ponciá, durante ele vai falar que ele virou soldado e tudo mais, e depois ele vê que ele queria ser soldado para mandar, para bater, para prender as pessoas, mas depois ele vê que aquilo não tem sentido. Que o real sentido da vida dele seria poder ajudar outras pessoas que a vida dele servisse como base para outras pessoas a construir suas vidas e a dar prosseguimento, e ele mesmo dar prosseguimento na vida dele com ele, com a família, buscando as raízes dele e não fazer algo que não ia trazer sentido para ele. Eu achei isso muito belo, porque muitas das vezes a gente faz as coisas muito para isso, por algum determinado sentido que não é o real sentido, sabe? Não é o que deveria ser de fato, ou que realmente nos atravessa. Por isso eu achei muito bonito. Eu também achei um trecho triste, que é esse aqui, ó. Vô Vicêncio com a mulher, os filhos. Vô Vicêncio com a mulher, os filhos viviam anos e anos nessa lida. 3 ou 4 dos seus, nascidos do ventre livre, entretanto, como muitos outros, tinham sido vendidos. Numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se autoflagelar, decepando a mão. Eu achei muito triste, porque é o avô de Ponciá, e daí ele vê que ele já está cansado disso tudo, dessa vida que ele tem, de ter que trabalhar, e dos filhos que agora estariam livres, mas foram vendidos, então seriam escravos ainda assim, e de todo esse sofrimento. Então a maneira que ele achou de acabar com isso tudo foi enquanto foi a morte. Tanto é que ele mata a sua esposa e ele tenta se matar e fica até cotoco. E eu acho que me atravessou muito, porque a maioria das pessoas, ainda mais com hoje, com o mal do século, que é a depressão, as pessoas elas entendem muito isso. Elas não conseguem muito lidar com as coisas e acham que a morte é o resultado disso. Como se fosse acabar o sofrimento na morte. E aí eu achei muito triste, porque eu tive uma amiga também que passou por depressão e ela não se matou, graças a Deus, mas que foi um momento delicado, que ela também queria tirar, e você vê o sofrimento, tudo. Então, pra mim, foi um trecho muito triste. E aí teve um outro que me provocou um sentimento assim, nem belo, nem triste. Foi um sentimento um pouco de raiva, e eu vou explicar um pouquinho. O trecho é: quando viu Ponciá parada, alheia, morta-viva, longe de tudo, precisou fazê-la doer também, e começou a agredi-lo. Batia-lhe, chutava-lhe, puxava-lhe os cabelos. Ela não tinha o gesto de defesa. Quando o homem viu o sangue a escorrer-lhe pela boca e pelas narinas, pensou em matá-la, mas caiu em si, assustada. Esse trecho me provocou raiva, porque esse é o esposo de Ponciá Vivência, e aí ele bebe, e aí ele chega em casa, e aí ele vê ela parada ali, olhando pra nada, e ele começa a bater nela. Eu sei que talvez fosse para ver uma reação dela, que fazia muito tempo que ela ficava parada, mas mesmo assim eu fiquei com muita raiva dele chegar, dele bater, dele, entende, tirar sangue dela. E eu também fiquei muito incomodada dela não fazer nada, dela não reagir. Que nervoso. Pegar um treco e tacar na cabeça dele, não sei, alguma coisa do tipo. E ela não fez nada disso, então acho que eu fiquei com muita raiva da ação dele, acho que da maneira que ele encontrou de tentar fazer com que ela respondesse, e dela também ter deixado aquilo pra lá, sabe?
Eu sei que depois ele se sentiu mal com isso tudo, mas naquele momento eu senti muita raiva por conta disso. Então, esse foi os 3 trechos que mexeram comigo de todo o livro. E é isso. Olá, meu nome é Ismaria, sou do curso de Pedagogia do 3º período. E a leitura que eu fiz foi do livro de Poncial Ascencio, de Conceição de Evaristo, que para mim foi uma leitura muito fácil de entender, de compreender, de acompanhar a história que ela está narrando ali, até pelo fato também de ser vivências que ela conta da personagem, que se mistura um pouco com o que ela viveu, né? Que ela no final ela até diz isso. E os trechos que eu separei, que foram estipulados, né? Um belo, um triste e um outro sentimento. O primeiro trecho que eu separei, que é belo, é o seguinte, que se conta na página 24 e 25. Nos tempos de roça de Ponciá, nos tempos de casa de pau a pique, de chão de barro batido, de boneca de espiga de milho, de arco-íris feito cobra coral, bebendo água no rio, a menina gostava de ser mulher. Era feliz. A mãe nunca reclamava da ausência do homem, vivia entretida cantando com suas vasilhas de barro. Quando ele chegava, era ela quem determinava o que o homem faria em casa naqueles dias, o que deveria fazer quando regressasse lá para as terras dos brancos, o que deveria dizer para eles, o que deveria trazer da próxima vez que voltasse em casa. Enrolava as vasilhas de barro em folhas de bananeira e palhas secas, apontava as que eram para vender e estipulava o preço. As que eram para dar de presente nomeava quem seria o dono. O pai às vezes discordava de tudo, do que iria fazer naqueles dias, de estar em casa, do preço estipulado para as peças, das pessoas que ganhariam os presentes. A mãe repetia o que havia dito anteriormente. O pai fazia ali que ela havia pedido e saía sem se despedir dela e da filha, puxando o filho pela mão. A mãe, da soleira da porta, abençoava o filho e desejava, em voz alta, que eles seguissem a caminhada com Deus. Voltava depois cantarolando para o interior da casa. Poncial Ascencio sorria. O pai era forte, o irmão quase um homem. A mulher mandava e eles obedeciam. Era tão bom ser mulher. Esse trecho eu achei ele belo pelo fato dela, no começo, ela tá sempre ali narrando os detalhes, né? Dos seus tempos de roça. Eu acho que isso enriquece esse trecho. Eu acho que por isso que eu achei ele muito belo. Por ela trazer essa riqueza de detalhes, de como que era o local, de como que era o papel da mulher ali no tempo de roça, mesmo sendo um tempo difícil, de dificuldade. A mulher sentia esse poder e mandava, né? E que ela achava lindo e ela encerra depois esse trecho dizendo que ela queria ser assim exatamente como a mãe dela. Por isso que eu achei ele belo. E vamos pro trecho triste que eu separei, que se conta na página 35 e 36. A noite passou lenta e friorenta. Ponciá escutou todas as badaladas do sino da igreja e assustou-se com todas. Ficou relembrando de sua infância, dos casos da roça, dos fatos de vidas e de morte. Lembrou da mulher alta, transparente e vazia, que tinha sorrido para ela, um dia no meio do milharal. Lembrou do velório do vô Vicêncio, do cheiro e da luz da vela. Lembrou-se de que sempre ouvira dizer que o avô deixava uma herança para ela. Lembrou-se do pai que saíra para trabalhar e que não voltara nunca mais. Lembrou-se ainda do trabalho que fizera no barro e que todos diziam ser o vô Vicêncio. A papoula trouxa, que pena! Havia esquecido o homem de barro em casa. Veio-lhe a lembrança do ar aflito e desesperado da mãe na hora da partida. Nesse recordar misturou-se o rosto do irmão, que já não via havia mais de um mês. Sentia um peso no coração, uma tristeza funda e um mau presságio. Levantou aflita, queria ir. Aonde? Sentou-se novamente. Um mendigo dormia profundamente ao lado dela, mas de vez em quando se batia todo. Desejou estar no trem, estar de volta. Escondeu o rosto sobre a trouxa que estava no colo e, bem baixo, quase silenciosamente, quase escondida de si própria, chorou. Esse trecho eu achei ele triste porque, desde o começo ao fim, ele narra uma tristeza que a personagem ela tá sofrendo ali. Tanto nas recordações de tristezas que ela já viveu, como na atual também, que recai uma tristeza profunda nela. E aí ela encerra até dizendo que chorou, né?
E o último trecho que até a Stephanie também escolheu, que pra mim também eu escolhi dessa forma, que pra mim trouxe um sentimento de raiva, que é o que tá na página 82 e 83. Que é exatamente o que ela leu, não vou ler aqui pra não ficar repetitivo. Eu escolhi também ele por conta disso, porque ela sofre ali a agressão e não tem reação nenhuma contra isso. E ele também, por achar que aquela forma ali seria a melhor forma de trazer ela de volta, né, pra vida real ali. Mas não, e acho que pela situação também toda, né, de ter chutado, de ter batido nela ali, agredido ela de uma forma e de ter feito ela sangrar, né, e aí me trouxe esse sentimento de raiva tanto dele quanto dela por não ter tido nenhuma reação. E foram esses os trechos que eu separei, a gente conversou também, e é isso.